Sejam muito bem-vindos a mais uma análise aqui no canal e hoje eu quero trazer para vocês a visita estratégica do primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán, a primeira visita desde o início da guerra na Ucrânia, em que essa visita Orbán e Zelensky discutiram sobre assuntos sigilosos, assuntos estratégicos e usou a fraca proposta de paz, pressionando ali Zelensky a aceitar um cessar-fogo antes da grande cúpula pela paz da Ucrânia, que deve ocorrer nos próximos meses, com a presença da Rússia e também da China. Mas é claro que Zelensky recusou a aceitar essa proposta de cessar-fogo. Mas era ali apenas um pano de fundo para que Orbán pudesse adentrar em assuntos extremamente importantes para o próprio interesse da nação da Hungria. E agora que ele assumiu essa presidência do Conselho da União Europeia, Orbán ele ganha mais força em pressionar a Ucrânia neste momento para assuntos estratégicos e até mesmo assuntos do interesse da Hungria. Mas antes de iniciarmos esta análise, eu peço gentilmente para você se inscrever no canal e ativar as notificações. E como vocês já sabem, que o canal ele recebeu algumas penalizações por parte da plataforma do YouTube por estar aqui discutindo exatamente temas como esse, de geopolítica, de defesa, em que as partes do politicamente correto, infelizmente, ficaram descontentes com esses assuntos, com esses tipos de abordagens. Infelizmente, fomos penalizados em alguns momentos durante os meses anteriores. Então, por isso que eu criei um novo canal, que é o canal Analytics, e já ultrapassei a marca de 11 mil inscritos no novo canal. Então, peço também para vocês se inscreverem e ativarem as notificações neste novo canal, que vai ajudar e muito na continuidade do meu trabalho aqui na plataforma, mesmo diante das penalidades. Então, o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán, ele pousou na Ucrânia em 2 de julho para sua primeira visita desde o início da guerra lá na Ucrânia, que começou em 24 de fevereiro de 2022. Viktor Orbán ele veio com uma proposta de discutir a paz na guerra atualmente ali em curso na Ucrânia com o presidente Volodymyr Zelensky. E essas conversas entre os dois líderes se concentraram nas possibilidades de alcançar a paz muito antes de ocorrer aquela possível cúpula pela paz da Ucrânia, que deve ocorrer ali nos próximos meses, que deve contar sim com a presença da Rússia e também da China. Qual o local que essa cúpula vai acontecer? Ainda não foi divulgado, mas muito provavelmente, posso estar enganado e errado, pode ser que aconteça, que ocorra lá na região da Arábia Saudita. Por que Arábia Saudita? Porque é uma grande aliada da Rússia e também da China, e por receber muito bem o presidente Zelensky, e eles possuem ali boas relações e também alguns acordos no passado, tá? Então, mas Orbán, ele tem sido ali uma figura chave nessa divisão do apoio da OTAN para a Ucrânia e a Ucrânia lutando contra a Rússia, porque exatamente Orbán é o maior aliado europeu da própria Rússia, de Vladimir Putin, porque eles vêm buscando regularmente meios de cooperação um com o outro, principalmente econômico, e isso trouxe a Hungria como uma peça-chave da influência de Putin, e com isso a própria Hungria vem dificultando o apoio militar e econômico da União Europeia e também da própria OTAN em apoio e solidarizando ali com a Ucrânia. Muitas vezes vetando algumas partes de resoluções da própria União Europeia em reconhecer essa guerra ali na Ucrânia como uma invasão e também sanções contra a Rússia, e o húngaro, o primeiro-ministro Viktor Orbán, vem vetando diversas resoluções ao longo desses anos de conflito, que estamos no 3º ano de guerra. Então, o primeiro-ministro húngaro, ele também tem um relacionamento
mais íntimo com o presidente Vladimir Putin na esfera política e econômica, levando o país Hungria e também o país Rússia a realizarem acordos importantes no setor energético, como petróleo e também de gás natural. Tá? Então é importante destacarmos as relações entre Putin e Orbán, mas antes eu preciso trabalhar aqui a finalidade e os motivos reais desta visita e os efeitos dessa visita de Orbán na Ucrânia, que acontece no momento em que a própria Hungria ela assume o controle da presidência rotativa do Conselho da União Europeia e que muda a cada 6 meses. Então, o primeiro-ministro hoje, ele é o presidente do Conselho da União Europeia. Então, isso faz com que a própria Hungria ela possa controlar as prioridades e discussões do Conselho, não que ela vai ser a detentora de todas as ordens desse Conselho. Pelo contrário, ela pode trabalhar com seus próprios interesses, diferente de quando ela não era presidente. E então ela pode sim se aventurar nessas terras ucranianas hoje, que foi o primeiro passo que o Orbán ele deu para tentar trazer o país, a Hungria, de volta na credibilidade entre os membros da OTAN e também da União Europeia. Isso porque ele vem vetando ao longo desses anos de guerra na Ucrânia diversas resoluções, como havia dito aqui. Então havia uma grande pressão sobre a Hungria semanas atrás para que ela apoiasse diversos programas militares e econômicos em favor da Ucrânia para lutar ali contra a Rússia, a maior aliada da própria Hungria. E o que aconteceu? Orbán, ele disse não. E os membros da OTAN ficaram um pouco desconfortáveis com a falta de apoio dos húngaros, mas Orbán ele tinha ali uma carta na manga diante desse problemão que surgiu para ele. Então, durante uma reunião muito próxima com o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, Orbán olhou nos olhos de Jens Stoltenberg e falou para ele: o que vocês querem? Qual o desejo de vocês da aliança que vocês estão me pressionando, me cercando nesse momento, sabendo que eu sou um grande amigo de Vladimir Putin? Vocês querem ferrar com o meu país, com com a confiança que a Rússia tem comigo e com a própria nação Hungria? Vocês querem ferrar realmente a Hungria, um importante membro da União Europeia e também da OTAN? Vejam só, a Hungria ela tem essa confiança com a Rússia e a Rússia tem essa confiança com a Hungria, e ao ponto em que, se vocês forçarem nós, húngaros, a apoiarem as suas resoluções militarmente, financeiramente, através da manifestação de transferência dos nossos próprios recursos para a Ucrânia, nós vamos estar o quê? Fomentando a Ucrânia contra a Rússia, matando tropas russas com os nossos recursos. Isso não é próprio de uma confiança e de um aliado, como nós temos hoje com essas relações bilaterais importantes com a Rússia. E então Orbán, diante de Jens Stoltenberg, ele questionou: vocês realmente querem que a Hungria pare de ter a Rússia como uma peça de confiança e a Hungria como uma peça de confiança para a Rússia? Vocês querem isso realmente? Pensem só em que uma OTAN no futuro próximo estiver em uma situação difícil em que necessite de negociações com Moscou. Em quais peças vocês vão recorrer? Quem são essas peças que vocês vão recorrer, sendo que vocês terão a Hungria e a Turquia contra a confiança da Rússia? Vocês não vão ter ninguém. Se vocês não têm ninguém, vai aumentar as tensões e um erro de cálculo pode custar muito caro para todo mundo, não somente para a OTAN, mas também para a própria Rússia. Então vocês precisam ter uma peça de confiança aqui. E nós somos a peça de confiança. E nos momentos mais tensos, vocês terão a Hungria, vocês terão a Turquia para intermediar possibilidades de acordos ou até mesmo de sentar à mesa de negociações com Moscou.
Então, Stoltenberg ficou surpreso com essa situação e ele disse para Stoltenberg que o cargo dele estava no fim. É o último ano de Stoltenberg como secretário-geral da OTAN. E eles queriam quem? E eles querem quem para assumir a liderança da OTAN? Querem o holandês, o primeiro-ministro Mark Rutte, para assumir a liderança da OTAN. Mas o Orbán disse que se vocês continuarem me pressionando a Hungria, eu vou vetar o nome de Mark Rutte durante a próxima cúpula da OTAN, para eleger o próximo secretário-geral. Então foi então que houve muito mais discussões, mais e mais reuniões com a Hungria e a grande liderança da OTAN, até que chegou um acordo entre eles, onde 12 de junho deste ano, é claro, Orbán ele anunciou que aceitaria a candidatura do primeiro-ministro holandês para o cargo de secretário-geral da OTAN e, em troca disso, Orbán anunciou que todo tipo de apoio militar, todo tipo de apoio econômico da OTAN para a guerra em favor da Ucrânia não seria vetado. Ou seja, ele não proibiria isso. Mas espera aí, ele colocou uma cláusula ali. Mas também não vamos apoiar militarmente e financeiramente dos nossos recursos para a Ucrânia. E que nenhum assunto sobre isso seria colocado na mesa de discussão com a Hungria. Então ele deu uma cartada, sabendo que ele tinha outras ali na sua manga e sabendo que a liderança da OTAN, a liderança de Jens Stoltenberg, aceitaria essa proposta porque ele não tinha outra opção. Então Orbán ofereceu uma proposta de paz diretamente para Zelensky, encerrar esse conflito inteiro entre a Ucrânia e a Rússia, mas não foi, é claro, aceita pelo próprio Zelensky, até que são propostas baseadas nos 10 pontos levantados pelo próprio Volodymyr Zelensky para o fim da guerra. Mas qual foi a proposta, de forma bem encurtada aqui? A proposta de Orbán era encerrar, ou melhor, cessar o conflito neste momento até a próxima cúpula que vai ele decidir, por exemplo, a paz na guerra na Ucrânia. Então ele quis encerrar esses ataques, encerrar esse conflito até que a cúpula da paz se inicie nos próximos meses. Mas Zelensky falou que não. Se eu aceitar isso, quem garante que a Rússia vai aceitar ou vai obedecer ao cessar-fogo? Quem garante que a Rússia não vai se reequipar ainda mais e se preparar para um grande contra-ataque e assim tomar toda a Ucrânia de uma vez por todas? É claro que Zelensky não aceitou. E quem acreditou que Orbán, é claro, viajaria a Kiev especificamente para isso, para pedir uma paz, estava enganado. Isso porque Orbán queria mesmo estender um acordo de fornecimento de gás para o seu país. Mas como assim? O gás canalizado hoje, o gasoduto que entra na Hungria, vem da Ucrânia, corta a Ucrânia. E esse gás vem da onde? Da Rússia. Isso mesmo, ainda o fluxo ele é mantido pela Ucrânia sob contrato de negociação muito antes aí do conflito, que deve expirar no mês de janeiro de 2025. Então essa visita teve sim um caráter estratégico específico para negociações estratégicas de energia, para estender esse contrato com a Gazprom, com a Rússia, para fornecer além de janeiro de 2025, porque isso beneficia um membro da OTAN, um membro da União Europeia, que é a Hungria. No entanto, Orbán tem uma outra carta na manga. Ele tem já uma nova saída para esses problemas energéticos. Posso citar aqui as boas relações com a Turquia e os novos acordos que ele firmou com Erdogan, em que a Hungria obtém a maior parte do seu petróleo e de gás, sim, da Rússia. Não há qualquer informação se Zelensky realmente aceitou essa proposta para estender esse contrato da Gazprom, para então manter o fornecimento de gás para a Hungria.
é claro, por gasoduto que sai da Rússia, corta a Ucrânia e chega até a Hungria. Mas Orbán tem uma carta na mão. Ele já fortaleceu as suas relações com Erdogan, com a Turquia, que é também um membro ativo da OTAN, e também um aliado da Rússia. E a Hungria, ela obtém a maior parte hoje do seu petróleo e do gás proveniente da Rússia, principalmente cortando ali pelo gasoduto que corta ali a Ucrânia. E para manter essa boa relação com a Rússia, a Hungria, ela nunca vetou ou nunca também assumiu uma responsabilidade de acusar a Rússia pelo início da guerra ali na Ucrânia. Então, em abril deste ano, surgiu um novo acordo importante com a Turquia e a Hungria para fortalecer ainda mais o setor energético dos húngaros, para que eles não ficassem realmente sem gás, sem combustíveis, sem suprimentos energéticos diante de uma guerra que pode cortar a qualquer momento o gás que vem canalizado da Rússia, abrindo ali uma nova porta para estabelecer e também restabelecer uma cooperação energética ainda mais aprofundada com a Turquia e também com a Rússia. E a Hungria, é claro que ela vem buscando estender esse contrato da Gazprom com a Ucrânia, que deve expirar ali em janeiro de 2025, e também dela própria com a Gazprom. Só que isso só é possível com o gás canalizado vindo da Ucrânia. Se a Ucrânia fechar, não tem como chegar para a Hungria. E hoje o contrato em vigor está em torno de 4,5 bilhões de metros cúbicos de gás russo a cada ano para a Hungria, que isso é suficiente para manter todo o setor energético do país. E a Ucrânia insistiu que não deve renovar esse contrato, é claro, porque está ali em guerra contra a Rússia. E certamente uma futura cúpula de paz deve entrar também essas questões energéticas no meio, como cláusulas ali para se chegar a um acordo robusto de paz que cesse de vez esses conflitos existentes em solo ucraniano. E o mais interessante é que a Hungria, ela não obtém somente o gás da Rússia, mas também da Turquia. E grande parte desse gás da Turquia também vem da Rússia e também da região do Cáucaso. E lá em agosto do ano passado, eles fortaleceram uma aliança em acordos no setor de gás entre Hungria e Turquia, em que foi firmado um acordo de gás natural de mais de 275 milhões de metros cúbicos de gás. E isso equivale a muito mais em que uma família da Hungria consome durante o mês. Não se sabe se isso realmente é um excedente para armazenamento futuro ou um superfaturamento que pode ali envolver corrupção ou outro tipo de suspeitas ali envolvido nesses contratos. E esses contratos foram feitos entre a empresa estatal turca, Botas, e também a MVM Synergy da Hungria. E isso, é claro, trouxe um pouco mais de tranquilidade para os húngaros em um momento de grande tensão e de expansão dessa guerra na Ucrânia. Então, para a Turquia, o pacto, esse novo acordo energético com a Hungria, representa uma chance de tornar o país, na figura liderada ali por Erdogan, um centro de gás para toda a Europa, que é, claro, uma ambição que o próprio presidente Erdogan ele já tem com a sua liderança e com o país, porque ele vem tentando melhorar a sua imagem de autoritário e também a inflação que está cada vez maior em todo o país. No entanto, há grandes preocupações de que esse gás que a Turquia está enviando ainda, que está fornecendo para a Hungria e para a Europa, pode ser, na verdade, gás de origem russa, assim como as nações da União Europeia trabalham para acabar ali de vez com essa dependência de gás de Moscou. A Turquia vem recebendo mais gás e mais gás da Rússia e fomentando ainda mais a Europa com o gás russo, sem ao menos aceitar essa proposta dos europeus. No entanto, há muitas dúvidas
se realmente esse aporte de gás está vindo realmente da Rússia. Isso porque a Turquia ela tem grandes contratos de importação de gás, principalmente do Cáucaso, aliados da Rússia, e também da própria Rússia através do Turkish Stream, que passa pelo Mar Negro e entra na região da Turquia pelo Mar Negro, é claro. Mas tudo indica que a maior parte do abastecimento para a Europa vem do gás encanado da região do Cáucaso e não da Rússia. Mas é uma suspeita que deve ser ali investigada continuamente para ali obedecer essa opção da Europa em não consumir um produto energético da Rússia, que não seria interessante eles estarem fomentando a Rússia com armas para sua defesa contra a Rússia, enquanto eles mesmos fornecem condições para a Rússia manter a sua guerra na Ucrânia. Então a visita de Orbán, sem dúvida que foi estratégica, ele apoiou ali os 10 pontos de possibilidade de paz de Zelensky, mas também pressionou a Ucrânia a estender ainda mais o fluxo de gás da Rússia para o seu país, a Hungria, através de acordos, através da extensão desses acordos com a Gazprom para manter esse fluxo de gás pelo seu território até a região da Hungria e também da Europa. E é claro que essas propostas, por exemplo, a proposta de paz, ela foi recusada por Zelensky, e a questão sobre a extensão do prazo pedido, muito provavelmente ali por Orbán, para manter o fluxo de gás russo pelo seu território até a Hungria, não se sabe ainda se foi considerado possível ou não por Zelensky, e não se sabe se Zelensky deve usar como moeda de troca esse gasoduto ucraniano que passa o gás russo, que vai até a Hungria e assim para toda a Europa, parte da Europa pelo menos, região mais leste, mais o extremo leste, para futuras negociações, tanto com a Hungria, mas também com a própria Rússia, na próxima cúpula da paz, que deve ali colocar um ponto final neste conflito, que já está em seu 3º ano de guerra, sem sinais de término até o momento. Espero que tenham gostado dessa análise. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, curtir e compartilhar o vídeo para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.